Oi, gente, vamos fazer junto a atividade de funções inorgânicas. Questão número 1. São citados diversos compostos, entre eles ácidos, bases, sais e óxidos. Indique as respectivas funções inorgânicas. Funções inorgânicas é dizer se ele é um ácido, se ele é uma base, se ele é um sal ou se ele é um óxido. Vamos analisar aqui. Primeiro, o que a gente tem que observar? Começa com H é porque é ácido. Pode ser hidrácido, onde não tem oxigênio, ou pode ser oxiácido, quando tem oxigênio. Se não começar em H, verifica se termina em OH, que aí vai ser uma base. Se não terminar em OH, verifica se aquela substância ela é binária, ou seja, composta por dois elementos, e um desses elementos tem que ser o oxigênio. Se não for nenhuma das possibilidades, é porque aquilo ali vai ser um sal. Começando com hidrogênio ácido, terminando com OH base, tendo dois e um deles sendo o oxigênio óxido, e não correspondente a nenhuma das alternativas, é porque ele vai ser um sal. Vamos lá então. Letra A, começa com H. Começa com H, isso daqui é um ácido. Pronto, acabou. Letra B, não começa com H, depois vou perguntar se termina em OH. Termina em OH? Termina em OH. Então, isso daqui é uma base. HNO3. HNO3 começa com H? Sim, começa com hidrogênio, então é um ácido. NaCl, começa com H? Não, começa com Na. Termina com H? Não, não termina com H. São dois e um deles é o oxigênio, até são dois aqui. Só que é Na e Cl, não tem nenhum oxigênio. Se então eu não respondi nenhuma das perguntas, é porque ele é um sal. Letra E. Começa com H? Não. Termina em H? Não. São dois elementos e um deles é o oxigênio. Dois elementos, o carbono e o oxigênio, um deles é o oxigênio. Então, perfeitamente, esse daqui é um óxido. F. Começa com H? Não. Termina em H? Sim, termina em H. Então, é uma base. Letra I. Tá meio errada aqui a ordem alfabética, mas vamos ignorar essa parte. AlOH3. Pergunta interna primeira, começa com hidrogênio? Não, não começa. Segunda pergunta interna, termina em OH? Sim, termina em OH. Confirmei, então é uma base. KBr. Começa com H? Não, começa com K. Termina em OH? Não, termina em Br. São dois e um deles é o oxigênio? Até são dois, mas não tem oxigênio aqui, então ele é um sal. Para fechar, H2SO4 começa com H, sim, começa com H, então isso é um ácido. Dizer, ó, de novo, o que é a função inorgânica, qual é a função inorgânica, é dizer se ele é um ácido, é uma base, é um sal ou é um óxido. Fechada, primeira questão. Segunda questão, fazer as reações de dissociação ou ionização das substâncias abaixo. Qual a diferença de dissociação e de ionização? Dissociação é o que acontece com as bases e ionização é o nome da reação que acontece com os ácidos. Então, como na questão tem ácidos e bases, a reação em algumas vai ser dissociação, em outras vai ser de ionização. Vou jogar aqui para cima a letra A, HClO4. É um ácido, se é um ácido, esse processo é um processo de ionização. O que é o processo de ionização ou de dissociação? É separar em cargas aquela substância. No caso da base, vai separar no OH sempre, e no caso do ácido, vai separar no H sempre. Positivo na base vai ser o metal, negativo a hidroxila. Positivo no ácido vai ser o hidrogênio, negativo ou um ametal ou um ânion oxigenado. Mas vamos lá, coloquei aqui HClO4, que é um ácido, vou colocar setinha vai, colocar setinha volta. Vou indicar que ele está em solução aquosa, botar um H2O em cima, para mostrar que eu joguei na água. Joguei na água, é um ácido, o que é uma reação de ionização? Ela vai liberar o hidrogênio ionizável. Sempre quando for ácido, vai separar no hidrogênio. Separei aqui, então, vai sair H+, mais ClO4.
Como faz para descobrir a carga de cada um deles? Vê a quantidade de hidrogênios. Como o hidrogênio é sempre mais um, quantos hidrogênios ele tiver, vai ser igual a carga que ele vai ter lá em cima. Então, ele tem um hidrogênio, a carga dele vai ser 1. Carga sempre vai ser negativa, porque quem é positivo aqui é o hidrogênio. Então, hidrogênio mais 1, ClO4, reação de ionização fechada. Letra B, HBr, mesma coisa, é um ácido, se é um ácido sofre ionização. Qual é a diferença do HBr e do HClO4? O HClO4, ele é um oxiácido. Tem que tomar cuidado, porque quando a gente joga em solução aquosa, quem separa é o hidrogênio. Independente disso daqui ser um oxiácido, ele nunca vai separar um do outro. Cl junto com O4 formando um ânion oxigenado. Interpreta como se isso daqui fosse uma coisa só. Então, para o HBr, setinha vai, setinha volta. De novo, joguei na água. É um ácido, quem vai embora é H+, e o resto que vai ser negativo. Quantos hidrogênios aqui? Tem um só, então a carga aqui, menos 1. Fechei de novo outra reação de ionização. Letra C, agora uma reação de dissociação, porque quem está sofrendo o processo é o AlOH3 hidróxido de alumínio. Joguei na água de novo, setinha vai, setinha volta, H2O em cima. Como é uma base, base separa entre metal e hidroxila OH. Então aqui o metal é o Al, hidroxila OH, OH. O que eu tenho que saber? NOx da hidroxila, menos 1. O mesmo mecanismo que eu estava usando lá no ácido. Como eu sei que cada hidroxila menos 1, a quantidade de hidroxila vai ser igual à carga daquele metal lá. Então, se ele tem 3 hidroxilas, eu sei que o NOx aqui agora vai ser de mais 3. No ácido, a gente queria saber o do negativo. Na base, a gente quer saber do positivo. Lembrando de novo, o que acontece quando a gente joga na água? Separa a carga positiva da carga negativa. Para ácido, sempre no hidrogênio, e para base, sempre na hidroxila. Se a gente está dissociando aqui o AlOH3, a gente vai liberar proporcionalmente 3 hidroxilas. Então, fiquem ligados no balanceado. Tem que balancear a reação. Eu tenho um alumínio para cada 3 hidroxilas. Então, tem que colocar aqui a reação bonitinha balanceada, produzindo as 3 hidroxilas. Show de bola. Número 2 fechado também. Reação de ionização e dissociação de cada alternativa. Top de tudo. Número 3. Escrever a fórmula molecular das seguintes substâncias. Vou usar a regrinha, mas a gente sabe que as principais que sempre caem a gente tem que já conhecer para facilitar no momento da prova. Então pode pegar até os próprios exemplos que eu estou usando aqui no exercício, porque eu peguei os principais, os que mais caem. Então vamos lá. Primeiro, hidróxido de magnésio. Hidróxido é uma base. Como que dá nome para a base? A gente vai escrever hidróxido, vai colocar o nome do metal e pronto, acabou. Se nesse caso ele for de inox fixo. Quando a base é formada a partir de um metal que tem NOx variável, vai depender de qual NOx dele. Então, se ele tiver com maior NOx, ele vai ser ICO. Se ele tiver com menor NOx, o sufixo vai ser oso. E o que eu tenho que saber sobre quem tem NOx fixo? Família 1A mais 1, família 2A mais 2, alumínio mais 3, prata mais 1, zinco e cádmio mais 2. Isso tem que pertencer à nossa mente. Sabendo isso, meio caminho andado. Olha o magnésio. O magnésio lá na tabela periódica. Lá na tabela periódica ele está na família 2A. Se ele está na família 2A, o NOx dele é sempre fixo de mais 2. Para que eu queria fazer isso? Porque para a gente montar a fórmula molecular, eu vou escrever. Se é uma base, eu sei que termina em OH. OH é hidróxido de quê? De magnésio. Então, Mg. Aí que entra o NOx. Ó. Como o Mg é mais 2, ele vai precisar de quantas hidroxilas? Para isso dar uma substância estável e ter um NOx igual a 0. Eu vou precisar de 2 hidroxilas e aí fica uma substância estável. Ou seja, letra A, a resposta final é Mg parênteses OH2. 2 hidroxilas, por quê? Porque o NOx dele era mais 2. O NOx sempre vai dizer pra gente qual é o número de hidroxilas. Letra B, ácido nítrico.
De acordo com a regrinha, o que eu tenho que saber? Olhar aqui o nítrico e identificar que o nitrogênio ele é da família 15. Se ele é da família 15, o NOx dele varia entre mais 5 e mais 3. Se ele ficar com o maior NOx, ele termina em ico, e se ele tiver o menor NOx, ele termina em oso. Como aqui é o nítrico, ele vai ser o maior NOx do nitrogênio. Então a gente começa a montar de novo. É um ácido, começa com H. Não termine em hídrico, é que eu vou cair nesse NOx variável aqui. Então eu vou colocar o nitrogênio e o oxigênio. Não esquece do oxigênio. Se não termina em hídrico, é porque tem oxigênio. Coloquei os 3 aqui, ok. Coloco o NOx de cada um, porque tem que dar 0. Show de bola. O que eu achei aqui a partir da nomenclatura? Eu achei que ele é o nitrogênio mais 5. Então, está aqui o nitrogênio mais 5. Preciso dizer a quantidade de cada um para dar um NOx igual a 0. Mais 1 com mais 5, mais 6. Mais 6 com menos 2, não está dando 0. O que eu preciso fazer? Eu preciso de 3 desse menos 2, que aí sim, somatório vai dar 0. E esse aqui, que é o HNO3, vai ser o ácido nítrico. Então, letra B, fechada, HNO3. Ou a gente já dorme pensando no ácido nítrico e já acostuma a saber quem é um ácido nítrico. Cai sempre. Mesmo esquema do ácido clorídrico. O primeiro ponto aqui é olhar o hídrico. Se ele é o hídrico, é porque ele não tem oxigênio. Quando ele não tem oxigênio, é muito mais fácil. Então, é um ácido H. Não tem oxigênio, então é só o elemento. Cloro, Cl aqui, coloquei o Cl aqui. O que eu preciso observar? O NOx de cada um deles. H é mais 1 e o Cl. Cl sem o oxigênio é o número de elétrons que faltam na camada de valência dele. Ele está lá na família 17, estou sem a tabela aqui, mas ele está lá na família 17, então falta só um elétron, ele recebe esse um elétron. Fechou, lindo, maravilhoso. Esse aqui é o HCl, então letra C fechada, HCl. Ou a gente já conhece muito bem. Então vamos guardar todos os exemplos desse exercício, dessa atividade, porque só tem as substâncias que sempre caem. Lembra, para a gente facilitar o nosso momento de fazer a prova. Número 4, caímos novamente na famigerada nomenclatura. Letra A. Primeiro ponto, procurar na minha mente qual função inorgânica é essa, para aí sim querer saber sobre as regras da nomenclatura. Termina em um H, então termina em um H é uma base. O que eu vou fazer? Voltar aqui para lembrar da regrinha da base. Hidróxido D, tem que saber se ele é NOx fixo ou NOx variável. Esse daqui é o potássio. Potássio pertence à família 1A. Se ele pertence à família 1A, olha lá quem tem NOx fixo mais 1. O que eu vou escrever aqui? Vou escrever hidróxido, porque é um hidróxido. Vou escrever o D e vou dizer que é o do potássio, porque ele é lindo, maravilhoso, NOx fixo e dono do nosso coração. Letra A, fechou. Letra B, H2SO4. Vamos a partir da regrinha, mas a gente sabe que tem que conhecer essa galera. Então, esse aqui sempre cai, sempre, em qualquer prova, vai ter alguma coisa falando sobre esse maravilhoso. Mas vamos lá, identifiquei primeiro que ele é um ácido, então vou ter que abrir na minha mente a gavetinha de nomenclatura de ácido. Como que é a nomenclatura de ácido? Primeiro, observa se é hidrácido, se é oxiácido. Se for oxiácido, é porque vai dar trabalho, é porque a gente vai ter que ver a variação de acordo com a família. Então, eu observo aqui ácido e um oxiácido. Ok. Ele é um oxiácido de quem? É do enxofre. O enxofre é da família 16. O que eu sei sobre a família 16? Pego o número da família 16, pego 6. Variação de NOx da família 16 é mais 6, 2 unidades a menos, mais 4. Então, eu preciso saber qual dos enxofres é esse enxofre aqui, da fórmula molecular que ele deu, para saber se ele vai terminar em ico ou se ele vai terminar em oso. Vamos lá descobrir quem é o NOx dessa desgraça, então. Vamos, corta aqui para separar a carga de cada um. Eu sei que tem que dar 0 porque essa aqui é uma substância estável. Hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. São 2 hidrogênios, 2 vezes mais 1 mais 2.
São 4 oxigênios, 4 vezes menos 2, menos 8. Mais 2 e menos 8 dá menos 6. Ou seja, quem tem que ser o NOx desse enxofre aqui para esse somatório dar zero, NOx do enxofre aqui é mais 6. Fiz tudo isso só para descobrir que o enxofre tem NOx mais 6, só para olhar que o mais 6 é o maior NOx, então ele vai ter a terminação da nomenclatura dele em ico. Vamos dar a nomenclatura dele então. Ele é um ácido ácido, ele é do enxofre, então sulfo, ele termina em ico, então vai ser o ácido sulfúrico. Primeira e única vez que a gente vai fazer a nomenclatura do ácido sulfúrico, porque tem que saber, cai muito, cai direto, cai toda hora. Ácido sulfúrico H2SO4. Aproveita e guarda o nome também do ânion dele, que é esse SO4-2. Esse cara daqui é o sulfato, também velho amigo que sempre cai. Fechemos letra B então. Letra C. NH4OH. De propósito aqui, por quê? Porque não obedece a regra de nomenclatura. Esse aqui, amônio, NH4+. Ele é produzido a partir da amônia, que é o NH3. Nesse caso daqui, como ele está dentro de uma base, ele vai produzir um hidróxido. Hidróxido, termina em OH, show. Hidróxido de um ânion específico que chama amônio, então vai ser o hidróxido de amônio para a gente se ligar quando aparecer, que não está fazendo parte daquela regrinha de nomenclatura que a gente usa para base. Tem que conhecer hidróxido de amônio. Letra D, H2CO3, mesma ladainha. Minha primeira pergunta interna, ele é um ácido, show, ele é um ácido. Segunda pergunta interna, é hidrácido ou é oxiácido? É oxiácido. Oh, meu Deus, vai me dar um trabalhinho, mas eu vou conseguir fazer. Para onde que eu vou depois? Olhar quem é o elemento central. Elemento central é o carbono. Onde está carbono? Carbono está na família 14. Como se comporta a família 14? Olha o número aqui, é o 4. Então o NOx dele vai variar em mais 4, menos 2 unidades, mais 2. Sendo ico o sufixo desse maior NOx e oso o sufixo desse menor NOx. O que eu tenho que fazer? A fórmula molecular do H2CO3 para descobrir a jossa do NOx desse carbono aqui e descobrir quem ele é, se ele é um mais 4 mais 2. Bora lá descobrir. Separa aqui hidrogênio, carbono, oxigênio. São 2 hidrogênios, cada hidrogênio mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2. Oxigênio, cada um é menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6. Se isso é uma substância estável, o NOx tem que dar igual a zero. Número de elétrons perdido é igual ao número de elétrons ganho. Então, mais 2 com menos 6, menos 4. Para isso daqui ter dado zero, mais 4 é o NOx do carbono neste maravilhoso ácido. Mais 4, então, quem é o mais 4 aqui? Mais 4 é quem tem o maior NOx, então vai terminar em ico. Isso tudo para chamar ele de ácido. Ele é o do carbono, então carb. Ele termina em ico, então carbônico. Última vez que a gente faz a nomenclatura do ácido carbônico. Tem que conhecer o ácido carbônico também. Lembrando também para pegar o embalo. CO3 menos 2, que é esse ânion oxigenado presente no ácido carbônico, ele é o carbonato. Então, mais um que a gente guarda aqui para conhecer, que vai facilitar a nossa vida à beça lá nos sais. Para fechar, número 4, letra E, H2S, primeira pergunta interna. Que é isso? Isso é um ácido. Segunda pergunta interna, é oxiácido ou é hidrácido? Graças a Deus, finalmente um hidrácido. Por que hidrácidos são suaves, tranquilos e maravilhosos? Porque na hora da nomenclatura é só você colocar um hídrico no final e ser feliz. Oh meu Deus, como assim? É um ácido, então chama ácido. É um ácido do enxofre, então enxofre é sulfo. Sulfo. Termina em hídrico, vai na fé, coloca o hídrico. Ele vai ser o ácido sulfídrico. Num passe de mágicas rapidíssimo, nem se compara com o tempo que a gente gastou fazendo os oxiácidos. Já dá para perceber também
que o nosso problema de nomenclatura é realmente a nomenclatura dos oxiácidos. Então, gasta mais um tempinho fazendo exercício de oxiácido, dando uma revisada em variação de NOx, essas coisas, para não precisar gastar muito tempo, nem no próprio exercício de ácido, nem ter problema lá na compreensão de sais, que a gente vai precisar de saber um pouquinho também dos ácidos e bases para chegar tranquilíssimo nos sais. Número 5, para a gente dar uma contextualizada também e ver que não necessariamente precisa cair só nomenclatura e fórmula molecular. Um estudante, ao testar a condutividade elétrica de soluções aquosas da substância da questão 4, verificou que alguma das soluções a lâmpada acendia muito mais intensa. Em qual das soluções a lâmpada ficou fortemente acesa e como você explicaria esse fato? Primeiro ponto, para conduzir eletricidade precisa ter íon em solução. Íon é carga positiva e carga negativa. Se a gente está falando de ácido e base, a gente sabe que ácido, quando eu jogo na água, ele separa em positivo e negativo, sim. O positivo é o hidrogênio e o negativo é um ametal. No caso, o hidrácido aqui, né? Mas estamos no genérico e se for uma base, eu também vou jogar ela na água e ela vai liberar íon, sim. Libera um metal positivo e a hidroxila negativa. Então, já começa pensando que os dois conseguem conduzir eletricidade. Conduzir eletricidade é ter elétron. E olha aqui, tem carga positiva e tem carga negativa. O top de tudo conduz eletricidade. Só que além disso, o que a gente consegue observar? Lá quando a gente classificava os ácidos e as bases, a gente classificou eles em relação à força. Quanto mais forte for um ácido ou uma base, maior vai ser a proporção dessa reação daqui. Então a reação vai acontecer mais para lá. Os ácidos e as bases, eles não são completamente reagidos, né? Não acaba a quantidade. Tem uma parcela disso que vai virar o positivo e negativo. Quem mede essa parcela é justamente o grau de ionização ou o grau de dissociação. Mas a nossa classificação de força é em função desse grau de ionização. O que a gente tem que associar? Todos aqueles que são fortes são aqueles que têm um grau de ionização ou dissociação alto. Como assim? A reação está acontecendo em maior proporção. Então vai ter mais de positivo e negativo do que de sem carga. Junto eles estão sem carga, separados eles estão com positivo e negativo. Então se tem grande quantidade de íon, a gente já imagina que ele consegue conduzir eletricidade muito melhor. Então o que na real a questão está me perguntando? Ela está me perguntando quem é forte. Quem é forte vai conseguir manter a lâmpada fortemente acesa. O que eu tenho que lembrar da classificação de forte ou fraco para ácido e base? Para ácido, quem é forte? Abre de novo a gavetinha sempre. Hidrácidos e oxiácidos. Para hidrácidos, quem é forte? HCl, HBr e HI. Para oxiácidos, vai depender da proporção entre a quantidade de hidrogênios e a quantidade de oxigênios. Se tiver 2 ou mais oxigênios do que hidrogênios, é porque aquele ácido é forte. Mais longo sempre no ácido, no caso da base. Vai ser feliz quem é forte, família 1A e família 2A. Se for para comparar uma com a outra, a família 1A é mais forte do que a família 2A. Tem uma exceçãozinha, que é o magnésio, que forma uma base fraca. Então vamos voltar lá nas substâncias da questão 4. Primeira substância, KOH. KOH, ele é da família 1A. O que eu sei sobre quem é da família 1A? Quem é da família 1A de base é forte. Então, se isso aqui é o KOH, eu sei que ele é uma base forte. Consequência disso, ele vai conduzir excelentemente eletricidade. Ou seja, KOH já é o primeiro que acende a lâmpada fortemente. Letra B, H2SO4. Observa lá, H2SO4. Tem que ver a proporção entre hidrogênios e oxigênios. H2SO4. Ele tem 2 hidrogênios e ele tem 4 oxigênios. Repara aqui, ó, N e N mais 2. Ele tem 2 a mais. Se ele tem 2 a mais, significa que ele é forte.
ou seja, ácido sulfúrico forte. Também pode guardar essa informação para sempre. Então, ácido sulfúrico acende fortemente a lâmpada. Letra B, NH4OH. NH4OH é da família 1A ou da família 2A? Não. Então, nem precisa pensar nele, ele vai ser fraco. H2CO3. Vamos ver aqui no cantinho qual é a proporção entre hidrogênios e oxigênios. H2CO3, olha lá a diferença. 2 para 3, a gente tem 1 de diferença. 1 de diferença representa que ele é fraco. Por que que aqui ele era forte? Porque ele tinha 2 de diferença, 2 era forte. Nesse caso, então, ele vai ser fraco. Sendo um ácido fraco, então, não vai acender a lâmpada fortemente. Acender, todo mundo acende, porque todo mundo é ácido e todo mundo é base. Mas fortemente só vão ser substâncias que são fortes. Letra E para fechar, H2S. O que eu tenho que pensar aqui? H2S é um hidrácido e os hidrácidos são específicos. Só é forte o HCl, o HBr e o HI. Nenhum deles é H2S, então fechou, ele é fraco também. Quem está acendendo a lâmpada fortemente? KOH e H2SO4, hidróxido de potássio e ácido sulfúrico. Fechou, galera? Então segue o baile, próximo passo, sais e óxidos.